Sejam todos bem-vindos. Sou Marinês, trabalhadora, colaboradora do Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo. E hoje estamos dando continuidade ao trabalho das palestras virtuais e iremos abordar o tema sobre aparências. Mas antes, convido a todos neste momento para que juntos, unidos em coração, em pensamento, possamos agradecer a Deus, primeiramente pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo, aprendendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. O tema que iremos então abordar vai nos falar das aparências. Um escritor espírita, divulgador da doutrina, Nelson Moraes, ele diz assim para todos nós: podemos enganar o mundo, ludibriar nosso semelhante, esconder-nos atrás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Então, diante dessas palavras, com certeza todos nós já ouvimos assim: as aparências enganam, quem vê cara não vê coração, nem tudo aquilo que reluz é ouro. E assim esses ditos populares mostram que, na verdade, quantas pessoas tentam ser aquilo que não são. Se perguntarmos para alguém: o que você faz? Certamente ela irá enumerar uma série de atividades relacionadas com o seu trabalho, com a sua família, com o seu convívio social, com o seu lazer, seu estudo. E apenas uma minoria irá apontar a religião como um fator importante, integrante da sua vida. Aí vem uma pergunta: até que ponto as pessoas são autênticas ou apenas vivem de aparências? Infelizmente, de uma maneira geral, nós notamos que as pessoas valorizam, priorizam somente interesses materiais, profissionais, colocando em último lugar os valores morais da vida e principalmente a parte espiritual e religiosa. Muitos acham que ter uma religião é uma obrigação, achando que indo de vez em quando a uma casa, a um templo, a uma igreja já é mais que suficiente. Quantas pessoas frequentam os mais variados lugares, mas o detalhe, apenas de corpo presente. Aí vem a pergunta: será que ter uma religião é apenas manter as aparências? Então, quantas vezes a hipocrisia se faz presente nos diferentes convívios, relacionamentos, onde as pessoas querem mostrar aquilo que na realidade não são, onde as palavras dizem uma coisa, mas as atitudes mostram outra. E aquelas pessoas que, dependendo do lugar onde estão ou daqueles que estão à sua volta, se comportam de maneiras diferentes. Já ouvimos assim: se fulano está no meio de outras pessoas, eu nem te conheço. E aqueles que, para conseguir algo, ainda humilham, desprezam aqueles que realmente fazem parte da sua vida e que muito o ajudam. E por aí vai. Poderíamos citar aqui uma infinidade de exemplos. Agora vem a pergunta para nós: e nós? Como é que nós nos posicionamos diante da vida?
Será que nós já paramos para refletir sobre as nossas atitudes? Será que nós nos conhecemos ou vivemos iludidos e apenas de aparências? Então muitos ainda não se conhecem, não se perguntaram, não refletiram. Afinal, o que eu sou, como eu sou, o que faço, como me comporto? Sou verdadeiramente autêntico? E assim nós podemos fazer também uma infinidade de perguntas, mas a resposta caberá a cada um de nós. É bom lembrarmos de que à medida que o homem foi adquirindo conhecimento, desenvolvendo suas faculdades, tendo domínio de seus atos, aprimorando sua inteligência, ele também desenvolveu a incrível habilidade de representar. Desde a antiguidade, nos teatros de arena, os figurantes usavam máscaras em suas apresentações, aonde representavam os personagens, disfarçando a própria aparência e a personalidade. E se prestarmos atenção no mundo de hoje, quantas e quantas pessoas são protagonistas no grande palco da vida, representando na maioria das vezes aquilo que não são. Por quê? Porque essas pessoas ainda não se conhecem, ainda não se posicionaram, pensam que são de um jeito, mas na realidade são totalmente diferentes. E analisando vários comportamentos, notamos que muitas pessoas não têm a personalidade própria, não têm firmeza nas suas decisões, não têm uma opinião própria, se deixam levar pelas influências do momento, do modismo, da mídia, mesmo que contrariem os seus princípios e convicções. Por que isso acontece? Como nós já ouvimos muitas vezes, muitos se enganam, porque valorizam mais o ter do que o ser. É mais fácil disfarçar, tentar passar falsas imagens do que assumir os próprios defeitos e imperfeições. Porque também é mais cômodo se esconder atrás das falsas aparências. O que é necessário? É necessário que o homem seja consciente, que seja autêntico, transparente em qualquer momento, em qualquer lugar, na companhia de qualquer pessoa. Porque quem tenta ser o que não é, pode enganar muitos ao mesmo tempo, mas nem todos ao mesmo tempo. Porque no seu íntimo tem consciência de que não consegue enganar a si próprio. Quem não encara a vida de frente, tenta viver num mundo de ilusão, num mundo irreal, é vítima das aflições, do desespero, do medo, do desânimo, do desequilíbrio e até da depressão. Atualmente e infelizmente, os consultórios psiquiátricos, terapêuticos, psicológicos são cada vez mais procurados. Porque as pessoas perdem o referencial da própria vida, ainda não se conhecem, não conseguem descobrir o caminho, o equilíbrio, ou porque não sabem, ou também outras vezes porque não querem encarar a realidade, preferem viver no mundo das ilusões, no mundo de faz de conta, tentando, como diz um velho ditado, tapar o sol com a peneira. Poderíamos transmitir na linguagem mais atual o fake nos mais diferentes aspectos. Não podemos viver atrás
das falsas aparências, muitas vezes tomando decisões precipitadas, aderindo ideias sem o mínimo de esforço para parar, analisar se convém ou não convém, se vale a pena, se não vale a pena. Quantos se deixam levar pelo momento, pelo entusiasmo e em seguida recuam, sentem-se insatisfeitos, medrosos, inseguros, nada está bem, porque não se esforçam, nada fazem para se modificar. Uma lenda indiana muito interessante, talvez vocês conheçam, mas vale a pena aqui ressaltar a importância de realmente a gente procurar se transformar, mudar intimamente e não se deixar enganar pelas falsas aparências. Então essa lenda diz assim para nós: um ratinho numa loja de antiguidades derruba uma lâmpada, se assusta e viu sair uma fumaça azul. Era um gênio que disse: ora, ora, mas logo foi um rato que me libertou. Posso lhe conceder alguns desejos com um intervalo de 1 semana. Aí o ratinho começou a lastimar, reclamar, dizendo que as pessoas o odiavam, não gostavam dele. Ele queria ser diferente e faz o seu primeiro pedido: quero ser um gato. O seu desejo foi atendido, mas 1 semana depois estava ele cabisbaixo, triste, desanimado. Aí ele fez o segundo pedido: ah, mas agora eu quero ser um cachorro. E novamente seu pedido foi atendido. 1 semana depois, lá estava ele, tristonho, insatisfeito, e fez o terceiro pedido: agora já decidi, eu quero ser um leão. E o seu desejo foi atendido. 1 semana depois, lá estava ele, cabisbaixo, triste, só reclamava, lamentava, e fez o quarto pedido: agora sim eu quero ser um homem. Aí o gênio lhe fala: é impossível. Sinto muito, cancelo aqui o nosso contrato, porque mesmo sendo um homem, você continuaria a ter um coração de rato. E acaba a lenda, essa narrativa. O que nós podemos entender e tirar de exemplo para a nossa vida? Essa lenda tão significativa vem nos ensinar que as transformações, que as mudanças devem ser internas, de que nada adianta mudar as aparências exteriores. Quantas pessoas ainda se enganam, se iludem? Elas mudam o visual, renovam o vestuário, mudam de residências, trocam de carro, mas continuam tristes, insatisfeitas. Por quê? Porque nós precisamos mudar para melhor, mas sendo aquilo que nós somos realmente. Porque nós só iremos crescer quando guardamos a nossa individualidade, a nossa personalidade, mas buscando sempre o aprimoramento. Os verdadeiros homens são conhecidos pela luta, pela resistência, pela fidelidade, pela perseverança, com que sustentam os ideais benéficos para toda a humanidade. Na maioria das vezes, como nós sabemos, as aparências não retratam a realidade. Quantos que vivem naquele pedestal do orgulho, destruindo seus próprios sentimentos, anestesiando seus deveres, dilacerando suas responsabilidades,
aniquilando os valores morais de seu caráter. Então não se pode crescer, evoluir, querendo ser aquilo que não é. Faz-se necessário que a gente seja fiel a nós mesmos, sendo mais vigilante, convicto, consciente em seu comportamento e suas atitudes. Aí vem uma pergunta: e nós? O que podemos fazer para sermos melhores? Então, em cada momento, é necessário que a gente tenha a firmeza de agir, buscando sempre o melhor caminho, enfrentando os obstáculos, mas com coragem, com sensatez, preservando a lógica, a razão, o equilíbrio. Quantas vezes ouvimos, não podemos ser 8 e nem o 80. Nós temos que ter o meio termo. Somos o fruto das nossas atitudes e cada um de nós produz de acordo com a sua vontade, o seu modo de ser. Portanto, somos todos nós responsáveis por tudo aquilo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer, porque não podemos esquecer que cada um de nós tem o seu livre arbítrio. E sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Um outro fato muito interessante que nos mostra que as aparências enganam é um texto pelo Espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico, do livro Ideal Espírita. E o título da mensagem, deste livro, vai nos falar sobre o futuro genro. E começa assim: a notícia caíra como o fragor de um raio em Pacheco. Dissera-lhe alguém que Pedroso, o moço que lhe pedira a filha em casamento, fora visto por 2 vezes nas ruas cariocas, abraçando a uma jovem pela qual parecia apaixonado. Lembrava-se de que o rapaz era espírita e de muitos amigos ouvira observações desfavoráveis. Ah, espírita é livre pensador, diziam alguns. Espiritismo é religião muito diferente, diziam outros. Pacheco, tocado nos brios paternos, quis tirar tudo a limpo antes que a filha se complicasse. Por isso, imaginando possíveis discussões e reações, armou-se e desceu da cidade serrana em que morava. Chegou cedo até a capital e, informado sobre o ponto e hora exata em que o futuro genro vinha sendo visto, permaneceu de tocaia. Em justo momento, Pedroso e a moça apareceram ao longe, abraçados e juntos conversavam. E aí entraram num grande edifício e Pacheco, furioso, acompanhou-os até o saguão e ali ficou esperando. Depois de 2 horas que o pai, exasperado, passou a mentalizar imagens terríveis, o par abraçado surgiu de volta. O rapaz instalou a companheira carinhosamente numa poltrona e saiu, como se fosse pedir contas de alguma coisa. Pacheco aproximou-se da jovem e dirigiu-lhe palavras. A desconhecida, entretanto, não respondeu. Ele se irritou mais ainda. Sentia-se injuriado, de certo ela sabia quem ele era e o insultava com desprezo. Quando o moço regressou, pôs-se a gritar acusações amargas,
apontando-lhe até uma arma. Mas, logo após, calmamente, profundamente desapontado, soube pelo seu futuro genro que estava ali acompanhando a sua irmã, que era cega e já com avançada surdez, mas que viera do interior até a capital para o tratamento devido. Aí acaba o texto. Então, o que nós entendemos e aprendemos, né? Então, aqui mostra que a gente não pode se deixar levar, enganar pelas aparências. Não devemos tomar atitudes impensadas, movidos pela raiva, sem analisar, sem ter o devido conhecimento. Não devemos fazer julgamentos precipitados, fazendo suposições, sem ter o conhecimento, a certeza do que está acontecendo. Então, às vezes a gente julga, faz o pensamento ali negativo, faz a nossa interpretação e achando que nós estamos corretos. Mas diz um outro dito popular, é preciso sempre se conhecer os dois lados de uma moeda. Então, o que é? Diante de qualquer momento, significa que é necessário conhecer os dois lados, analisar um, analisar o outro e depois tomar a decisão coerente. Então, todos nós já ouvimos falar dessa importância da nossa reforma, mas a reforma íntima é a nossa mudança interior, essa renovação de atos, de atitudes. E ainda, infelizmente, quantas pessoas tentam ser o que não são, e ainda para tirar vantagem, elas mentem, enganam, iludem, tecem comentários maldosos a respeito do outro. Quantos então têm o mel nos lábios e o fel no coração? Ou ainda a gente ouve lobo disfarçado em pele de cordeiro. Então é bem verdade que muitas vezes podemos nos enganar, mas jamais trocar a realidade pelas falsas aparências. Eu ainda finalizando deste livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico, Espírito Emmanuel, olha o que fala aqui para todos nós. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte de elevação. E muitas vezes costumamos esquecer que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. Quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento. Ainda entre o bem e o mal, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos, estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos e receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Em qualquer circunstância, seja você mesmo. Ser autêntico
é forma de adquirir dignidade. Não te enganes. E agora então convido a todos para que juntos possamos mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, aos benfeitores amigos, à equipe espiritual que se faz presente, para que a cada dia de nossas vidas possamos nos esforçar, procurando sermos melhores e jamais deixar-nos enganar pelas falsas aparências. Pedimos ao Pai que suas bênçãos de paz e amor possam chegar a todos os lares, a todos os irmãos, que neste momento também passam por situações difíceis, que sejam envolvidos pelo bálsamo restaurador, que possam receber todo o auxílio necessário, material e espiritual. E assim agradecidos, nós dizemos muito